Bom, vamos começar então aqui. A gente vai desenvolver uma programação utilizando a plataforma Impact, o VPM, a versão que eu estou utilizando 12.2. Mas antes, para a gente entender um pouco como funciona ou qual é o problema que a gente vai estar resolvendo aqui, vamos voltar aqui para um esboço inicial do que a gente vai fazer com esse software de visão. A ideia inicial é que nós vamos ter três tipos de caixas, carros, etc., que está passando em cima de uma plataforma. Então, o primeiro caso é quando uma caixa vem com código. Nesse caso, vai ser feita a leitura desse código, enviado o código, pois dentro da plataforma está tudo ok. O segundo caso é quando essa plataforma está vazia. Quando a plataforma está vazia, ele vai acusar um erro indicando que não há nenhum objeto em cima dessa plataforma. E por último, o terceiro caso é quando existe um carro, um objeto, uma caixa, mas não foi feita a leitura do código. Então, nesse caso, ele está presente, mas não leu o código. Não leu o código porque não tinha, não leu o código porque estava danificado, enfim. Esse não é o objetivo nesse momento. Depois, para utilizar isso, nós vamos estar trabalhando com uma série P17, que é uma série de câmeras Smart Cams que tem um impact completo, um sensor de trigger que detecta a plataforma. Ele não detecta a caixa, ele não detecta o objeto, ele detecta a plataforma aqui. Então, como será o seu funcionamento, né? Aqui a gente pode ver que quando lê ele vai enviar o código, quando ele mostra a plataforma vazia, um erro sem caixa, e a plataforma com caixa vai ser um código não lido. Então a gente consegue ver uma simulação. Aí dá para a gente ver que são formas diferentes de selecionar. No caso, a bola vermelha quando não tem a caixa, a bola verde quando faz a leitura, a bola amarela quando ele não lê, mas tem um objeto. A gente vai começar fazendo isso com o sistema de visão, apenas para ilustrar. Para trabalhar de maneira mais fácil, eu criei algumas imagens que representam aí as imagens reais, né? Essa primeira imagem, HU False 1, significa que não tem nenhum objeto, então a imagem está toda escura porque não tem nenhum tipo de reflexão. Já o NoRead, como tem aqui o NoRead 1, NoRead 2 e NoRead 3, a gente consegue ver que existe um objeto, como está aqui, porém esse objeto não pode ser lido, porque não tem nenhum código. E por último, quando tem uma leitura, né, inicialmente ele está sem nada, porque não chegou ainda a leitura, depois com código presente, depois com código presente mais adiante. A gente vai desenvolver então essa lógica inicial para começar a trabalhar com essas imagens. Vou começar abrindo então aqui o Impact versão 12. Vejam que quando ele faz a abertura aparece aqui os simuladores para conectar. Vou me conectar no simulador 1. Ok. Ao se conectar nesse simulador, o primeiro passo vai ser carregar aquelas imagens que foram criadas. Então, vou tirar, caso tenha carregado alguma imagem, clicar aqui em Add para carregar as imagens criadas. Okay. Então aqui a gente vai em Desktop, vou achar aqui as imagens e vou carregar todas elas.
Nesse momento eu consigo passar entre cada uma delas, né? Elas estão numa resolução VGA 800 por 600, mas não dá para perceber, né? Vamos começar ordenando então essas imagens. Então, read 1, read 2, vamos colocar aqui o read 3. No read 1, vai lá para baixo, no read, false 1, 2 e 3, ok. O único detalhe que a gente vai ver aqui na prática é que esse read 3 ele não vai acontecer na sequência do read 2. Por quê? Quando a gente constrói a lógica, assim que ele fizer a leitura, ele para de tirar foto, não precisa tirar mais uma foto. Então ele só vai realmente ler o read 1 e o read 2. Então esse aqui eu já posso tirar fora para trabalhar somente com essas imagens. Ok? Vamos criar o programa. Vou colocar aqui leitor e criar a programação. Então vamos começar na programação. Eu consigo ver aqui em cima que eu estou na imagem 1 e a gente vai construir essa programação. A programação, inicialmente, é um leitor de código de barras que a gente está utilizando no lugar dele uma câmera por conta desses requisitos que tem específicos de fazer o no-read, mas um no-read especial. Então a câmera ela tira uma foto quando tem um trigger, ela não fica tirando fotos sucessivas. A gente vai criar essa lógica para que ele tire. Mas, independente disso, a base da lógica é uma leitura de código de barras. Então a gente tem barras aqui. A ideia, vamos passar para o próximo, é que ele leia o código. Então eu vou programar para que ele faça essa leitura. Eu venho aqui, coloco a área que ele tem que achar, do treinar, vai encontrar o código. Então eu criei aqui a ferramenta, cliquei em Train, porém, como eu editei essa imagem, aparentemente ele não vai reconhecer automaticamente o código. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar editar mais uma vez, copiando e colando o código diretamente nela. Vamos abrir um super editor aqui. E caso não dê certo, eu pego uma imagem real lá que eu já tenho para fazer esse teste. Vamos gerar um código. Novamente aqui. Vou gerar um código diferente. Acredito que fique melhor. Então vamos colar aqui esse código, fazer um teste, rotacionar ele. Pronto. Vou salvar e verificar se já é passivo de fazer leitura. Aqui está o novo código. Vamos fazer o teste agora de leitura com esse novo código. E se com essa nova qualidade também se mudou alguma coisa. Vejam que ele não reconheceu o código. E mesmo assim, se eu colocar o tipo que é interleaved, também não fez a leitura. Isso significa que esse tipo de imagem que eu criei manualmente não é a mais adequada para esse caso. Então, pensando nisso, eu vou tirar essa imagem daqui, que seria o read 2, vou colocar uma imagem de código mesmo, como essa imagem aqui. Vou subir ela lá para o read, e pelo menos aqui você já tem uma base de como vai ser feita a leitura. Aqui então, agora vou selecionar a área menor, train, já reconheceu o código, aprovado.
Então essa é a primeira parte, que é a leitura do código de barras. A gente vai para o próximo passo. Caso não leia esse código de barras, o que deve ser feito? Né? Nesse caso, a gente precisa garantir que ele salve. Então, não havendo código, a gente vai fazer uma lógica para que ele possa bater uma outra foto e verificar novamente esse código. Vou adicionar então aqui um contador. Esse contador ele vai ter como função controlar quantas fotos eu vou bater antes de desistir. Na prática, nós vamos colocar em torno de 10, 20, 30 fotos. Aqui nós vamos utilizar apenas 2. Então, quando o contador chegar em 2, ele para de bater a foto. 0 ele conta a primeira. 1, 2, exatamente. E eu vou colocar aqui um comando condicional. Esse condicional, esse branch, tipicamente ele vai verificar se o número de fotos, vamos escrever fotos, for menor do que 2, ele adiciona o true. Desde que, vamos voltar aqui, desde que o código não tenha sido lido. O código igual a false. Se fotos for menor que 2 e o código for falso, então ele vai acionar. Aqui eu crio variáveis automaticamente quando a gente colocou essa expressão. Vamos colocar então fotos como sendo um inteiro e o código como sendo um booleano. No booleano eu clico aqui para salvar no code read passing. E a mesma coisa aqui no fotos, eu vou clicar em counter. A counter não está como real. Então, vou clicar aqui em counter. Count as real. E assim ele vai executar. Se a gente der um trigger, por exemplo, você vê que já foi para 1 aqui. Então continua aqui entrando em true. Esse true vai ser o responsável pela chamada da próxima rotina. Então vou chamar essa rotina, criar uma nova rotina que vai ser a trigger 1. Ok? Então quando ele acontecer isso, vai chamar aqui call task true o trigger 1. Ok? E por sua vez o trigger 1, a gente vai utilizar uma lógica para dar um tempo. Esse tempo é simplesmente para espaçar uma foto da outra, não ficarem várias fotos do mesmo lugar, né, já que é um processo bem lento. Eu vou colocar aqui 1,5 segundos, é mais ou menos suficiente para a gente conseguir analisar, ou 2 segundos, melhor. Vou vir aqui em Specializer, Vision Device Control, Câmera Trigger. Câmera Trigger vai forçar um trigger, e quando ele força um trigger, ele bate outra foto. Batendo outra foto, ele aciona esse Imaging Task, porque ele é acionado por foto. Então ele vai fazer a mesma coisa, tentar ler novamente, não conseguiu, bate aqui e assim por diante. Primeira, segunda, terceira tentativa. Bom, após a terceira tentativa, caso ele tenha conseguido ler, aqui ele vai cair no false. Caso ele não consiga ler, ele vai cair no false por causa do contador. Então a gente vai trabalhar aqui no false, onde eu vou colocar uma nova lógica. Essa lógica pode ser uma lógica de pass-fail, a gente pode trabalhar dessa maneira, ou pode trabalhar com um branch também, igual, por exemplo. Não tem muita diferença nesse caso, então eu vou continuar aqui com branch e a gente descreve as lógicas. Vou mudar aqui. A gente já usou o branch, então vou para o pass-fail. O pass-fail, a diferença dele é que ele já vem com as variáveis que eu estou verificando. O que nós vamos verificar aqui nada mais é do que o code read. Se o code read realmente fez a leitura, ele vai entrar no pass. Ou seja, quando fez a leitura, entrou no pass, nós vamos adicionar aqui em communication a mensagem de que a leitura foi correta. Vamos aqui linkar a string com o código
e aí a leitura já vai ser enviada para a porta. Depois disso a gente tem que lembrar de resetar. Aqui na parte de reset, ele vai resetar esse contador. Caso ele dê um fail, significa que ele não leu o código. Então, não leu o código, ele vai mandar uma mensagem de no read. A gente viria aqui, TCP out, fail, e aqui eu coloco, por exemplo, no read, e ele vai fazer a leitura. Lembrando que depois disso eu também tenho que ter um reset. Esse reset eu coloco ele aqui embaixo também. Ou a gente pode fazer diferente. Quando vai entrar no falso, de qualquer forma vai resetar. Então eu coloco o reset já aqui, que não vai fazer diferença, só vai economizar uma ferramenta nesse caso. Esse programa ele estaria pronto se a gente simplesmente fosse ler, envia o código, não lê, envia o erro. Mas a gente tem mais uma variável que é verificar se estava presente ou não a caixa na frente do leitor. Então, antes da gente continuar aqui, vamos voltar para a presença e ausência. Lá em cima, eu vou começar colocando uma função de blob, por exemplo. Eu vou achar esse blob aqui como verifica caixa, por exemplo. Então, eu fiz esse blob, vou colocar ele de fora a fora para pegar qualquer sombra, qualquer reflexo que dê na caixa. Vou pegar uma imagem que tem esse reflexo, aqui por exemplo. Então a gente vem aqui em Fix, sempre prefiro trabalhar em Fixed, porque aí não tem surpresas, eu coloco exatamente o que eu quero detectar, nesse caso algumas nuances, né, de reflexo. A gente faz alguns testes depois para ver se está funcionando. Por exemplo, aqui ele detectou, correto. Aqui teve um problema por conta da imagem, não tem problema. Próximo, aqui não detectou, não detectou, não detectou, detectou. Isso é só para verificar se não vai ter nenhum falso rejeito, né? Mínimo e máximo 1. O máximo eu posso deixar qualquer coisa, mas o mínimo tem que ser 1 para que a gente consiga verificar corretamente. Uma vez que a gente fez dessa maneira, agora a gente vai colocar isso dentro das variáveis. Que variáveis? Caso ele não faça leitura, eu ainda tenho que verificar por que ele não fez leitura. Então aqui eu vou colocar uma nova lógica. Posso colocar um novo pass-fail dentro daquele pass-fail. E dentro desse pass-fail eu vou programar o que? O verifica caixas somente. Está aqui. Caso ele seja aprovado, ele pode mandar uma mensagem de no read, igual a gente já tinha feito. Caso ele seja reprovado, a gente vai mandar uma mensagem aqui dizendo caixa não presente, por exemplo. Aqui. Ou podemos colocar carrinho vazio. Já está sendo resetado e com isso a gente já pode testar o seu funcionamento, né? Para a gente testar de uma maneira correta, eu vou para a primeira imagem. Isso aqui, né? Aqui. A gente vai simular. Para simular, eu vou abrir junto com essa tela. Junto com essa tela, vamos abrir o Hercules. O Hercules é um software que auxilia nos testes, então a gente utiliza bastante ele aqui. Esse é novo. Colocar o IP e a porta. 20.000. Aqui.
Agora a gente simula um trigger funcionando. Carrinho vazio. No reach. Vamos fazer diferente aqui. Vou colocar uma programação de trigger a cada 5 segundos automático. Vamos pôr um pouquinho mais, 8 segundos. Vai ficar um pouco demorado, mas dá para a gente visualizar muito bem o funcionamento. Então aqui, por exemplo, vamos pular linha, só para não ficar tudo junto. Colocar em modo de operação e colocar o trigger. Deu o código, ok. Vai dar outro trigger. Carrinho vazio, ok. Vou dar outro trigger. No read. Então, o delay está grande porque a cada 8 segundos ele gera um trigger automático, mas quando ele dá um trigger indeterminado que não tem, ele vai repetir por 2 ou 3 vezes esse trigger. E aí ele vai indicando cada um desses resultados, né? De uma maneira simples, estaria funcionando. Mas aqui tem um pequeno erro na lógica, né? Que erro é esse? Porque o verifica, muitas vezes ele vai detectar, mas pode ser que na última parcela do trigger ele não consiga detectar que tem uma caixa presente ou alguma coisa assim, porque a caixa já passou, mas o trigger ainda está acionado. Então, um cuidado que a gente vai ter aqui é colocar uma nova regrinha, que vamos fazer de uma maneira mais fácil. Linha lógica, eu vou colocar um passo feio. Caso o verifica a caixa seja acionado, ele vai setar um valor em uma variável. Que variável? Vamos criar com data instance aqui. Opa, não é assim. Vamos criar com data instance aqui. Então, vou colocar aqui a variável booleana. Presença. Então, ele vai setar esse booleano. Presença. Para true. Ele joga o valor de 1. E aí, quando a gente estiver analisando tudo isso, quando chegar nesse pass feio, eu não vou considerar mais o booleano que está aqui, né? Eu vou considerar o quê? Vou considerar o verifica caixa. Desculpa, eu vou considerar o presença. Se o presença estiver em true, aí ele vai acionar o pass. E obviamente eu preciso dar um reset nele, então eu vou colocar aqui. Para melhorar. Então, mesma coisa. Port address, presença.
E aqui eu coloco ele em falso. Pronto, agora o funcionamento está correto. Diminuir o tempo do delay, só para a gente poder ver isso de uma maneira mais rápida. E aqui a gente pode colocar até uma contagem a mais. Menor do que 3. E vamos simular. Já estava fazendo, agora eu vou fazer mesmo. Deu código, agora ele entrou na ordem correta. A opção do cara, né? É aquela coisa, o cara não tem contato com a gente, a única coisa que mudar, a única coisa que ele quer saber é que esse cara não está fazendo um vídeo de parede, tem um vídeo de oportunidade com a gente, né? Reservando o mercado, depois indo lá e uma coisa. No primeiro momento, isso você só consegue pegar uma foto. Tá aí o funcionamento. Vamos deixar um pouquinho mais rápido. Meu código. Vazio. Aqui pelo número vai dar mais no rigid que o carrinho vazio, porque eu coloquei igual a 2, eu teria que voltar para igual a 3. Deixa eu achar aqui onde eu mudei. Bom, então assim ficou esse programa. Acho que dá para testar, validar e ver se tem alguma dúvida também. Ok?